Estamos ao vivo? Produção, estamos ao Ó, vivo. lembrando que o link também tá na minha bio, tá? Caso você não queira perder, vai lá, acessa, tá? Que vai levar direto pro YouTube. Tamo junto. Valeu. Começando o Resenha Podcast, hoje uma edição extra. Edição extra muito mais que especial. E eu vou deixar as honras com meu amigo West Júnior, que está compondo a mesa comigo. Apresenta o convidado e fala para nós o que vai rolar hoje. Salve família, né? Mais um resenha aí pra vocês. E hoje com um assunto muito legal, tá? A gente tá aí com o Gabriel Nascimento, trader profissional em criptomoedas. E ele vai falar, vai se apresentar aí melhor do que eu, né? E Gabriel, deixa aí a palavra com você. Show de bola. É um prazer estar aqui, né? O West ele tinha comentado comigo, falou assim, Gabriel, vamos lá no resenha, vamos trocar uma ideia com o pessoal lá e tudo, né? Falar um pouco sobre o mercado de criptomoedas, que é um mercado que tem crescido demais nos últimos anos para cá, né? E o quanto que esse mercado ele tem impactado de forma financeira, né? no mundo do mercado tradicional, né? Então aqui estamos e eu creio que vai ser um bate-papo muito top. Você é daqui do Acre? Não sou do Acre. Eu sou de Manaus, mas moro aqui desde 2012, vamos dizer assim, né? Que eu moro só, na verdade, né? Aí me casei, graças a Deus, hoje estamos aí firme e forte. E aí, o Acre é um lugar de oportunidades? Olha, para ser bem sincero, o Acre ele tem muita oportunidade, porque, na verdade, tudo que você faz aqui dá certo. Não estou dizendo que nos outros lugares não dão certo. Não dê certo. Mas o Acre ele tem um lugar, é como se fosse um lugarzinho especial. Tudo que você inicia dá certo, né? Não sei bem dizer o porquê disso. Eu creio que é uma terra muito abençoada e por isso que as coisas dão certo. Quando tu veio aqui pro Acre, tu já trabalhava ou foi algo mais recente? Eu queria saber um pouquinho da tua história. Tá. Na verdade, a minha história no Acre começa em 2001, quando os meus pais foram transferidos para cá a trabalho, né? E aí ficamos de 2001 a 2009 morando aqui, estudando em diversos colégios, no Lato Senso, Dom Pedro, AME, Colégio Vitória, todos esses colégios tradicionais aqui do estado, né? Então, em 2010, meu pai volta para Manaus, transferido novamente, e eu acompanho ele e concluo o meu ensino médio em Manaus. O teu pai trabalha com o quê? Ele é engenheiro eletricista. Ah, sim. E aí, hoje ele é diretor de uma empresa, uma multinacional da Espanha, e aí essa tem sede em Manaus, ele reside lá, né? E aí, em 2010, eu concluí meu ensino médio, então sempre tive essa vontade do empreendedorismo, né? Meu primeiro empreendimento foi quando eu e meu irmão, a gente vendia, como é que eu posso dizer? Cachorro-quente no condomínio. A gente morava no primeiro andar, e aí, meu pai sempre foi daquele do incentivar, mesmo que a gente tinha uma condição financeira legal, de a gente incentivar a correr atrás das coisas, sim, né? Sim. E eu e meu irmão, a gente, como os meus pais trabalhavam muito, passavam boa parte do tempo fora, então a gente meio que eu e os meus irmãos, a gente se virava na cozinha. Então a gente sempre fazia alguma coisa, sanduíche, coisa básica de adolescente, né? Aí até que teve uma ideia que eu e meu irmão, Rafael, a gente teve a ideia de começar a vender sanduíche, cachorro-quente ali no condomínio. Condomínio Monterrey. Primeiro andar? Primeiro andar a gente morava. Olha, ponto estratégico, né? Não tem como a pessoa já tá descendo. Passava pelo negócio de vocês. Rapaz, localização privilegiada. Localização privilegiada. Por quê? Porque na frente do apartamento da nossa varanda tinha a pracinha. Então o pessoal ficava ali, conversava, então a gente descia o pedido um papelzinho, uma caneta, o cara anotava, subia, fazia rapidinho, colocava o sanduíche ali, descia de novo no potinho e assim a gente, né, adolescente, fazia R$2, R$4 ali. R$10, coisa pouca, mas para adolescente na época a gente achava que era muita coisa, né? Então ali foi nosso primeiro empreendimento, vamos dizer assim. E a gente observando a história de outros empreendedores começa assim, cara. Sim. Porque as pessoas pensam que o empreendimento é você abrir um negócio e fazer ele dar certo e esquecem que tem que ter experiência por trás. Mas eles pensam que a experiência às vezes está ligada a estar numa empresa grande, a trabalhar para alguém que já é grande, mas é muito mais, eu acho, que lidar com seres humanos, né? Sim. Do que você lidar com o negócio em si. Você primeiro aprende a lidar com pessoas, por exemplo, como foi o caso de vocês, né? Sim. E depois que vem fazer o negócio. Né? Sim, na verdade é que muita gente quer se envolver no mercado do empreendedorismo, mas quer pensar que já tem que iniciar grande. Na verdade, você não tem que começar grande, você tem que começar
pequeno, errando, porque são esses erros que vão te trazendo as experiências necessárias para que você mantenha uma consistência no mundo do empreendedorismo e, de fato, você consiga ali obter um sucesso no longo prazo. Não existe sucesso no curto prazo. Todo sucesso que foi em curto prazo, ele também foi embora no curto prazo. Sim. E agora tu tocou num ponto importante nessa questão de errar. Porque, por exemplo, eu empreendo na área do audiovisual. Para mim é muito fácil. Já existe produtores de vídeo há sei lá quantos séculos, né? Se faz vídeo desde que começou a rodar, sei lá, tem mais de 100 anos que se faz vídeo. Sim. Então, muita gente já errou e acertou e já existe erros que não é necessário cometer. Agora, o teu mercado não. O teu mercado é novo. Então, como foi assim? Porque eu acredito que quando você começa que não tem os erros, justamente os erros das outras pessoas, para que você tenha de referência e não cometa, seja bem mais difícil, né? Sim, na verdade, tudo que é novo é desafiador, isso é fato, né? E quando eu tive contato com o mercado de criptomoedas pela primeira vez em 2016, um amigo meu em São Paulo, né, ele havia comentado comigo, olha, vamos investir em Bitcoin, etc. Na época, estava razoavelmente bem financeiramente. Falei, cara, Bitcoin, sei lá, isso é meio negócio digital, é pirâmide. Não tem como, né? Acho que você vai botar o dinheiro ali, é um negócio palpável e tal, e eu vou perder meu dinheiro. Não, vou ficar de fora. E aí ele arriscou por ele mesmo, né? Fez uma compra de umas moedas em 2016 para 2017 e fez um dinheiro razoavelmente muito bom. E aí, quando eu retornei o contato com ele em 2017, que aí eu fui... Sabe aquele momento de ignorância, né? Em 2016 eu estava com a ignorância. Por quê? Porque era algo novo e eu também não procurei estudar. Eu já botei ali minha capa do julgamento e falei, cara, não vou me envolver com isso, né? E aí tive conhecimento de fato do mercado, como funciona e tudo mais. E de 2017 em diante comecei a minha jornada ali entendendo e apanhando. Por quê? Como você falou, é um negócio novo. Então a gente não tem como olhar pro irmão do lado e falar assim, cara, você que errou, como é que você fez? Que hoje está dando certo, entendeu? Não tem o irmão do lado. Então você te olha pro lado e você não vê ninguém. Então você tem que apanhar sozinho. E aí a resiliência, né? E é uma coisa que você tem que ter, que é o quê? Mesmo você apanhando, você continua. Pode ser chamado de persistência, mas resiliência é muito maior. Por quê? Porque você vê que as coisas não estão dando certo, mas você ali ainda acredita em algo e aquilo te motiva a não desistir. Né? E você se mantém forte para que você continue buscando as informações corretas. E assim foi. Em 2017 comecei a me envolver, não dando muito certo, estava perdendo dinheiro, não estava conseguindo ter as informações necessárias, porque você ia para o YouTube, você digitava Bitcoin, isso e aquilo, você não encontrava muita informação concreta aqui no Brasil, apesar de que nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, já era algo assim que já estava acontecendo muito forte. Já era uma realidade. Já era uma realidade. Bitcoin ele surgiu na crise de 2008 para 2009, na época da crise imobiliária, né, nos Estados Unidos, que quebrou diversos bancos, etc. Então, ali foi a ruptura do mercado financeiro, porque aí veio, de fato, os ativos digitais, a criptomoeda. Né? E aí, eu olhava, cara, pesquisava as coisas no YouTube e falei, meu Deus, não encontro nada. E as informações que, tem um fulano em São Paulo, fulano ali e tal. E era algo assim muito fechado, muito caro, muito escasso, né? E aí, eu, na minha maneira mesmo de sair pesquisando as coisas, eu fui tentando. Até que em 2018, um amigo meu que também de São Paulo, né, o Rafael Oliveira, me falou de uma oportunidade de negócio, de uma moeda que estava num momento de ICO. A ICO é igual na bolsa de valores, como uma empresa ela vai entrar na bolsa de valores, se chama IPO, né? E na criptomoeda a gente chama de ICO. Não tem como eu explicar aqui em 40 minutos, mas só para entender. Sim. E aí o Rafael falou para mim, falou, Gabriel, estou vendendo essa moeda, estou acreditando nela. E aí o Rafael acabou me conectando com muitas pessoas, né, que me fez mudar ali a minha visão e o meu entendimento do mercado. Mas como que isso aconteceu? Para eu explicar isso, eu tenho que explicar o que aconteceu em 2013. Né? Em 2013, ele estava iniciando no mercado de vendas diretas, gerenciando uma equipe, e eu já gerenciava uma e já estava dando certo, estava com um sucesso razoavelmente bom. E aí eu comecei a ajudá-lo de maneira indireta, né? E eu acredito que por questão de gratidão, ele acabou me fornecendo informações que me fez abrir os olhos ali para o mercado em 2018. Então, minha jornada,
de cabeça mesmo começa em 2018 no mercado de criptomoedas. E aí eu sou assim, um cara extremamente focado. Tudo que eu decido fazer, eu faço e vou até o final. Então, eu não faço como é que eu posso dizer, uma coisa pela metade. Né? A não ser exercício. Exercício físico. O meu mentor acho que está até online aí, o Marçal. O Marçal deve estar online aí no Instagram. Né? Exercício físico é um bicho batalha, de 7 cabeças. Né? Mas assim, fora exercício físico, cara, tudo que eu decido ali fazer, de fato, eu caio de cabeça e faço mesmo. Por quê? Porque se você não se dedicar nas pequenas coisas, você não vai se dedicar nas grandes coisas. Então, quando eu entendi que no mercado de criptomoedas, aquele mito que aparecia, que a gente vê aí, não só o mercado de criptomoedas, mas o mercado financeiro em geral, que fala que poucas pessoas de fato são consistentes, vencedoras, que trabalham no mercado como trade, né? Porque eu busquei me especializar como trade dentro do mercado. Aí a gente olha para aquilo e fala assim, cara, mas só menos de 3% das pessoas que se envolvem são consistentes. Né? E aí você começa a entrar numa dúvida. E aí, quando eu me deparei com aquela reportagem que eu entendi que menos de 3% das pessoas que se envolvem com o mercado financeiro, isso eu estou falando de bolsa, de qualquer mercado, as pessoas são consistentes, menos de 3%. E fala assim, caramba, então 97% das pessoas quebram, 97% das pessoas elas não ganham dinheiro, perdem tempo, etc. E aí, quando eu me deparei com aquilo, eu tive que fazer uma pergunta para mim mesmo. Eu falei, agora eu estou diante de uma situação. Eu não era consistente, eu também não tinha as informações necessárias. Né? Quando já apareceu aquela reportagem, assim, eu li aquilo e eu confesso que desanima. Claro que desanima, né? É uma pancada, né? Você vê uma manchete, uma manchete é sempre pesa muito. E outra, não era só uma pessoa. Muitas pessoas falam desse dado. Né? E aí, quando eu me deparei com aquela reportagem que menos de 3% das pessoas de fato não era consistente, eu tive que fazer uma pergunta para mim mesmo. Eu falei assim, cara, e agora? Eu vou fazer parte dessa reportagem de que lado? Dos 97 ou dos 3? Então, essa pergunta, ela se dava como resposta à minha dedicação. Eu não tinha, no momento, uma condição financeira legal. Eu vinha de uma quebra. Né? Aos meus 22 anos, eu fiz o meu primeiro milhão no mundo do empreendedorismo. 22 anos? Você fez o primeiro milhão. E aí, eu quebrei. Aí eu falei, caraca, quebrei. Aí você vai passar para parte da quebra. E aí você analisa tudo que você fez para você evitar uma segunda quebra. Né? E aí eu acabo, aos meus 24 para 25, refaço novamente R$1 milhão no mundo do empreendedorismo. 2 anos, cara. 2 anos naquela situação de entender os erros do passado para não cometer os novos erros. O que aconteceu? Quebrei de novo. Aí eu falei, caraca, bicho, tem alguma coisa errada. Aí é uma longa história, né? Aí foi quando eu me converti, né? Hoje sou cristão, graças a Deus, e creio que Deus já me deu um dom e eu precisava cuidar de outras áreas da minha vida para que eu continuasse nessa jornada, né? E aí, da minha segunda quebra em diante, eu começo, de fato, claro, ainda me envolvendo no mundo do empreendedorismo, trabalhando com vendas aqui, vendas ali, mas me dedicando. Então, respondendo a tua pergunta, eu não tinha uma condição financeira legal para eu pegar e falar assim, não, vou me dedicar tantas horas do meu dia para esse mercado e eu tenho o meu trabalho profissional em tal área, etc. Se hoje as pessoas têm essa oportunidade, eu acho isso muito bacana e não recomendo que a pessoa largue e já caia de cabeça. Sim, sim. Porque isso não é o correto, né? Como tu disse, dá para trabalhar em qualquer horário e a qualquer momento. Qualquer momento. Então foi meio que, tipo, após uma segunda quebra, um exemplo assim, como não tinha esses dois lados, ou eu me dou aqui 100%. Sim, eu não tinha, vamos dizer assim, eu não tinha uma oportunidade de voltar atrás. Na verdade, eu tinha. Meu pai tinha uma condição financeira muito boa, né? E eu poderia ligar para ele e falar assim, pai, eu tenho todas essas dívidas e eu posso voltar para Manaus e me enclausular num quarto, estudar, ir para a faculdade, me formar em algo. Nada contra quem segue esse padrão de vida, né? Mas desde pequeno eu sempre fui apaixonado pelo mundo do empreendedorismo. Então eu entendi que se eu regredisse nesse ponto, eu teria que largar o meu sonho de buscar empreender no mundo do empreendedorismo. Então eu falei assim, não, em momento algum, claro, se eu falar assim, passou pela minha cabeça em voltar para Manaus e ter uma condição de vida melhor, claro que passou, isso é óbvio, né? Ninguém está ali para suportar as coisas difíceis do dia a dia, né? Só que eu não tinha isso. Então, eu caía de cabeça de fato e eu decidia fazer parte dos 3%, que na minha visão, hoje,
né, depois de muitos anos, eu não acredito naquela reportagem. Aquela reportagem ela é mais uma forma de assustar a pessoa a querer se envolver no mercado financeiro. Sim. Por quê? Porque desde quando eu comecei a trabalhar no mercado de criptomoedas, eu montei uma equipe hoje que trabalha junto comigo, né? E são pessoas que, muitas delas, nunca tiveram contato nenhum com o mercado financeiro. Nenhum mesmo, né? E hoje, essas pessoas também são consistentes no mercado, entende? Então, se eu hoje olhasse para se hoje, com toda a bagagem que eu tenho, olhar para uma reportagem dessa, eu com certeza não validaria aquela tal informação dos 3 ou dos 97. Porque aquilo ali, na verdade, é para assustar a pessoa. Sim. Né? Aí você é iniciante, você já se depara com aquilo, você já fica assustado. Entendeu? E hoje a manchete é diferente, né? A manchete é que cada vez mais as pessoas estão procurando fazer... Não só as criptomoedas, mas ter um investimento, seja renda fixa, alguma coisa do tipo. Sim. Né? Então, a manchete... hoje o jogo mudou. Por exemplo, como tu disse, a intenção, às vezes, da manchete é justamente fazer a pessoa... Nossa, rapaz, eu não vou entrar nessa. Sim. Mas quem enxergou a oportunidade naquele momento, hoje é referência, né? Sim, como é o teu caso, porque tu disse que lá... naquele primeiro momento, tu estava arriscando, eu vou começar, eu vou vivenciar, mas agora que tu vivenciou, tu é o cara que cometeu os erros, que quebrou 2 vezes. Sim. E que pode dizer para as pessoas o que elas precisam fazer para não passar pelo mesmo, né? Sim. E no cenário de hoje é engraçado essa questão que hoje a conversa é outra, porque assim, se a gente for colocar, ano passado o Bitcoin tinha um preço, né? Sim, e mesmo tendo o preço, muita gente ainda não é isso, isso é uma bolha, isso é não sei o quê. E hoje, né, já é totalmente outra visão, outro cenário mudou. Completamente, né? Hoje a gente já vê vários fundos de investimentos americanos, bilionários, trilionários se envolvendo no mercado de criptomoedas, grandes empresas, grandes mesmo, como a Tesla. Cara, Tesla, né? Quando um tweet do Elon Musk. 7,7% do patrimônio deles está alocado em bitcoins, né? A Apple já sinalizou que vai fazer o mesmo, a Amazon. Então você vai vendo que as gigantes do mundo estão olhando para esse mercado. Por que nós, que não temos, né, conhecimento, isso eu estou falando nós que não temos conhecimento, as pessoas que não têm, que estão nos ouvindo, né, e nos vendo, que não tem conhecimento, por que também não se envolveria? Por que também não buscaria as informações corretas, né? Hoje eu digo que há muitos canais de comunicação, né, acabam querendo assustar a pessoa para que ela venha viver uma liberdade, né? Quanto mais as pessoas forem presas às desinformações, melhor para alguns setores. Né? Então, até a própria Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade vos libertarás. Então, quando você passa a ter conhecimento de algo, você é liberto. Então, quando você tem conhecimento do mercado financeiro, da bolsa, você é liberto. O que aconteceu no ano de 2019? Foi um maior registro de número de pessoas, CPFs, se cadastrando na bolsa. Ou seja, pessoas comuns que estão buscando ali um meio de ter uma renda melhor. Isso, né? Aqui no Brasil. Isso, cara. No Brasil. Agora, por que a gente no Brasil se encontra numa situação tão crítica com relação aos Estados Unidos? Porque quando eu soube disso, eu fiquei impactado. Nos Estados Unidos, desde pequeno, as crianças já são instruídas. Já são instruídas, cara. Rapaz, quando eu soube disso, eu fiquei impactado. E aí a gente olha para o nosso ensino, né, que infelizmente não é um dos melhores ensinos, isso a gente tem que ser realista. Pode tanto na pública quanto na particular, não é os melhores. Por quê? A gente não aprende na escola como que a gente deve cuidar das nossas finanças. Sim ou não? Cara, educação financeira... Não cuida. Não aprende. E hoje, 70% ou mais de todos os problemas que o adulto vive envolve o quê? As finanças. Por isso, algo que poderia ser resolvido já lá na base, lá como pequeno. Exato. Então, se você desde pequeno já é doutrinado para algo, com certeza, quando você estiver na sua fase adulta, você já vai saber lidar melhor, principalmente com as finanças, que hoje não tem como a gente falar das coisas sem envolver a finança, porque a finança ela é tudo. Através das finanças você consegue comprar todos os seus bens materiais. Através das finanças você come, através das finanças você dorme. Então não tem como hoje você querer falar de um assunto de finanças e dizer que
o teu processo de criação não foi fundamental, né? Eu não tive também desde pequeno, como saber lidar com as finanças. Isso a gente vai aprendendo apanhando mesmo, né? Sim. Então, hoje, quando a gente se depara com o ensino dos Estados Unidos, né, e desde pequenas as pessoas já são doutrinadas a isso, eu fiquei muito impactado e com certeza isso faz todo o diferencial. Por quê? Porque aí você olha para um estado, né, um todo, você olha para os Estados Unidos e você vê como que as pessoas convivem e vivem, né? Então, Wall Street é famosíssimo, né? O mercado ali é extremamente fomentado, muitas pessoas se envolvem financeiramente. E quando a gente fala de bolsa, a gente fala de um número muito pequeno, né, aqui no Brasil. Coisa que a gente pode mudar? Pode, mas não é uma coisa do dia para a noite. Demoraria alguns anos e, principalmente, necessitaria do ensino educacional do Brasil, né? Não tem como só a gente, seres normais, conseguir mudar uma massa por completo. Eu acho que, no geral, o primeiro passo é essa questão da educação financeira, né? Sim. Até para um adulto. Mas eu queria saber de tu, assim, gatilhos para quem quer entrar nesse negócio. Quem quer começar a operar. Tem até uma pergunta aqui, ó. Que dica você dá para quem está querendo começar no mercado de investimento? Né? Olha, e de investimentos, a pessoa mais ideal aí que a gente poderia ter como indicação é o Primo Rico, que o canal dele está riquíssimo. Inclusive tem um podcast muito bom dele, né? Agora, riquíssimo de informações sobre investimentos em geral. Agora, no mercado de criptomoedas, né, hoje, aqui no estado do Acre, por exemplo, a empresa que eu possuo, a gente está trazendo essa cultura. Né? A gente está trazendo essa cultura para que as pessoas elas possam entender como que funciona esse mercado. Né? Então, a gente já formou mais de 50 pessoas, aí, os nossos traders já formaram mais de 50 pessoas a nível estadual e também fora, porque a gente começou, devido à pandemia, a dar ensinamentos online. Né? Uhum. Então, muitas pessoas têm feito aí os cursos de alguns traders nossos e, através disso, têm conseguido aí, o conhecimento necessário para esse mercado. Né? Hoje não existe um beabá de faz isso, faz aquilo que vai dar isso. Não existe isso. Né? Existe, de fato, uma dedicação. Tem como a maior questionamento das pessoas eu tenho que começar com muito. Não, você não começa com muito, você começa com muito pouco, né? E é importante você começar com muito pouco, porque você vai quebrar. Então, quando eu falo isso, aí o cara já se assusta logo. Como assim? Erra no pouco, porque aí é no pouco que a gente vai ajustando. Olha, você cometeu esse erro, aquele erro, não faça isso, não faz isso, e etc. E quando você vai sendo conduzido, moldado, né, através da nossa mão, com certeza você começa a ter uma consistência interessante no mercado. Pois é, porque o pessoal vai muito pela empolgação, né? Porque... Sim, infelizmente. Eu fico bala, me desculpa aqui, com aqueles caras que ficam fazendo propaganda absurda, tipo, olha aqui, comprei essa ação e agora ganhei R$1.000. YouTube tá terrível, a gente não Você vai olhar no YouTube, você olha no YouTube aquelas propagandas, né, chata, no Instagram também, em todos esses canais aí que tem essas propagandas pagas, você vê pessoas falando, ganhei tanto, fiz tanto, ganhei isso, ganhei aquilo. Cara, hoje, um trader profissional mesmo, ele não há essa necessidade de exposição. Sim. Né? Você pode vender seu curso para que as pessoas possam ter o conhecimento. Isso é válido por quê? Porque é o preço que você pagou, que você se dedicou muito tempo, então você quer compartilhar esse conhecimento. Uhum. Correto, beleza. Mas fazer da forma como é feita, isso machuca o nosso mercado. Machuca por quê? Porque as pessoas já olham achando que é algo fácil, e não é fácil. Né? Você tem que se dedicar. Se você não se dedicar, você perde dinheiro. Acaba gerando muita frustração, né? Porque Sim. Você vai naquela empolgação. Rapaz, o cara falou de 0 a 1 milhão em tantos dias. Eu vou conseguir. Vai lá e dá errado. Aí você fica decepcionado com o mercado. Sim, né? Exatamente. Então você acaba se decepcionando com o mercado e você entende que se o mercado não funcionasse, não existiriam pessoas de sucesso dentro dele. Correto? Sim. E a gente tem que olhar para o mercado como para qualquer outra área da vida. Tem advogados bons? Tem advogados ruins. Sim ou não? Sim. Tem professores bons? Tem professores ruins. Tem policial bom? Tem policial ruim. Então, toda a área da vida vai ter uma pessoa boa naquela área e vai ter a pessoa ruim. Agora, se você pega somente o dado da pessoa ruim e generaliza como um todo, aí não tem como você ter embasamento técnico para isso. Entende? Então, no resumão, é buscar... Não se guiar pelo que você... Pela emoção. Se guiar pela emoção. Sim. E também pelo que... Porque
pelo que a gente vê às vezes numa reportagem isolada, porque hoje eu acho que o trabalho de vocês, de quem trabalha, além de operar, trabalha em levar conhecimento, é justamente fazer aqueles 3% aumentar, né? Sim, exatamente. Os 3% do começo lá aumentar, para que isso se torne cada vez mais uma coisa consistente, como a gente vê na cultura dos Estados Unidos, né? Para que venha para a nossa cultura. Sim, ó, o Marcel galera Sequeira é o meu mentor. E um negócio legal que a gente comentou aqui agora recentemente é que a emoção ela tem que ser zero. Então, o Marçal hoje, na minha empresa, ele é uma peça fundamental. Por quê? Porque a gente trabalha com a emoção de todos os nossos traders. Porque quando a gente fala de finanças, a gente fala de emoção. E no trade, você tem que ser zero emoção. Porque você está indo contra o mercado. Então, é você e o mercado guerreando, né? É o teu conhecimento, é as tuas experiências e a tua emoção que vai fazer você chegar do outro lado, que é a consistência. Então, tem que ter constantemente esse equilíbrio entre a razão e a emoção. E aí a gente fala que razão tem que estar lá em cima e a emoção tem que estar lá embaixo. O Marçal esteve aqui, já conheceu, já gravou um podcast. Já gravou um podcast. Legal. A gente mandar abraço aí, Marçal. Marçal. Estamos aguardando o seu retorno. Ele falou aí, qual o principal erro financeiro que veio da sua criação e você venceu e pode ajudar os outros nesse momento. Qual o principal erro que veio da minha criação? Acho que, no caso aí... Eu acho que tipo, de família, o que a gente né? falou da questão de não ter a educação financeira, eu acho que seria nesse sentido. Sim. É a educação financeira, né? Se você tem hoje filhos e se você desde pequeno já doutrina o teu filho a como lidar com as finanças, que é importante você levar ele num determinado local, você vai comprar alguma coisa, você fala, filho, custou isso, né? Papai está pagando isso, esse dinheiro aqui foi R$100, então voltou para a gente 40. Ensinar ele o básico do tocar do dinheiro, entender como que é das finanças. E não só, filho, está aqui uma mesada de R$100. E aí ele olha para aqueles R$100 e fala assim, poxa, veio fácil, né? Aí eu vou ali e vou gastar os R$100. Entendeu? Ou vou dar aqui R$50. A mesada que meu pai dava pra gente era R$2. E a gente usava pra quê aquele dinheiro? A gente usava pra comprar pipa. Eu e meus irmãos, a gente soltava pipa. Uns papagaios, né? Então, assim, a gente não tinha muito esse entendimento. Não culpo meu pai, não. Aqui em Rio Branco, aqui em Manaus é papagaio, aqui é pepeta que chama. Aqui é papagaio também. Aqui é papagaio, mas lá se tu falar pepeta, o pessoal não sabe. Não sabe. Então, assim, ensinar o básico para o teu filho, né? Para tua filha, né? Ou para quem você cuida. Que é importante a pessoa entender que aquele dinheiro teve um suor por detrás dele e que a pessoa tem que saber poupar e não só gastar. Porque é poupando que você investe e investindo que você acaba vivendo momentos melhores financeiramente. Entender o dinheiro como resultado. Quer ver uma coisa bem simples, eu acho que todo mundo vai se identificar, o tal do Big Brother. Nada contra, eu não assisto, mas a maioria das pessoas, se não todas, eu não conheço os últimos aí, né, que ganharam, quebraram. E ficaram mais pobres de quando eles entraram no Big Brother. Por quê? Porque participaram de um reality show, ganharam uma fortuna e não souberam lidar com aquilo. Por quê? Porque não tinha o conhecimento, não tinha a educação correta e quebraram. E até um ponto importante é que eu acho que das últimas 2 edições para cá, alguns empreendedores começaram a entrar. E tipo, um exemplo lá, a Boca Rosa. Cara, ela é genial demais. Ela viu uma situação de mostrar um produto dela dentro da casa. Ela sabia que ia pegar um processo da Globo, é 1,5 milhão se fizer isso. Só que com o movimento que ela fez, ela ganhou 5 milhões. Sim. Entendeu? Para ver como uma pessoa que está pensando que tem essa questão da educação financeira, que sabe como funciona o dinheiro, como funciona certos movimentos, você pode criar oportunidades, né? Sim, é aquela coisa, como tu falou, teve pessoas que, um exemplo, que normalmente ganha, não sabe lidar com dinheiro, mas teve pessoas que, por exemplo, assim, não ganharam, né, mas tem essa visão empreendedora e aproveitar a oportunidade para multiplicar talvez o que teria e tal. Sim, quando você, na verdade, passa a ter ali um entendimento correto, tudo que vem na sua mão, ele dobra. Ah, como assim dobra? Porque você sabe como lidar com ele, né? Com o dinheiro. Você sabe que se você receber
R$100, você não vai ali na esquina, né, e já gasta os R$100. Você vai tirar uma parte para você poupar, uma outra parte para você fazer planos futuros e outra parte você, de fato, vai usufruir. Então, você não acaba com aquele 100% do teu recurso. Porque o mal do brasileiro é, eu como hoje e amanhã eu como o que Deus quiser. Seja o que né? Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E aí, é por isso que muitas pessoas preferem o salário do que o ganho. Sim. O salário é algo limitado, o ganho é algo ilimitado. Só que a diferença é que o salário, você teoricamente cria uma prisão mental de que todo mês você tem. E não existe estabilidade, não existe segurança. No dia que o teu chefe falar assim, ó, tchau, tchau. E aí? O que aconteceu? Cadê todos aqueles anos de trabalho que você sempre recebia salário, 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 salário? E o ganho, ele tem uma ruptura enorme. Por quê? Porque ele fala assim, cara, você é chefe de você mesmo. Então você tem que saber correr, né, sozinho. E o céu é o limite. Vou até fazer uma complementação na tua fala na questão da forma que as pessoas gastam dinheiro. Porque às vezes quando você fala, você pode guardar tantos por cento do seu salário e tal, aí a pessoa vai lá, pega um extremo de alguém que não tem nada, que a pessoa que está numa extrema pobreza e quer usar aquele argumento para invalidar. Quando a gente está falando dessa porcentagem que dá para guardar, é justamente a pessoa que está ali, por exemplo, no setor público, ou então em outro emprego, que tem uma renda ali mensal, que tem um salário, mas que está usando mal. Né? Sim. As pessoas entenderem que a gente está falando para alguém não é uma regra geral, Sim. mas é justamente para quem não está sabendo usar bem o dinheiro naquele momento, que pode usar melhor. Né? Sim. Não tem como a gente chegar para uma pessoa que recebe um salário mínimo e falar, olha, você tem que poupar tanto. Sim. Porque o próprio nome já diz, infelizmente, é mínimo. Né? Então, você não tem muito o que fazer, né, nesse caso. É uma situação muito complicada. Gabriel, a gente está caminhando para o final do nosso podcast. Passou rápido demais, cara. Passou rápido demais. E a gente quer que tu retorne aqui, porque tem muito assunto, tem né? Muito assunto para se tratar assunto sobre isso. E foi muito massa trocar essa ideia contigo. E já sabe onde é, as portas estão abertas. Show eu queria de bola. que tu deixasse uma mensagem para os espectadores. Antes de tu deixar uma mensagem, eu queria que tu deixasse também uma dica, uma sugestão para quem, né, tem muita dúvida ainda sobre esse mercado, que quer dar o primeiro passo, então, poder dar um conselho aí para essas pessoas que estão assistindo aí e depois deixar a tua mensagem. Acho que o melhor conselho para as pessoas que querem se envolver no mercado de criptomoedas é não ouçam as pessoas que falam que não dá certo, porque dá certo. Se não desse certo, a gente não tinha grandes empresas, grandes fundos de investimentos se envolvendo no mercado de criptomoedas. Né? Sobre a volta, com certeza gostaria muito de voltar e passar mais tempo ainda. É um assunto que eu amo falar. Né? Na verdade, hoje eu digo que eu não trabalho, porque trabalhar é você fazer algo que você não gosta. E quando você faz o que gosta, cara, eu ainda estou em busca desse adjetivo. Ainda não encontrei uma palavra que se caracterize com isso. O Marcelo deixou uma mensagem aí, ó. Toda decisão emocional em finanças traz consequências que impactam diretamente na família, saúde e até na fé. É verdade, é verdade. Foi até o que você tinha mencionado ali, que estava conversando. Mas, cara, que você retorne, viu? Que, mano, tem muita coisa, velho. E, na moral, isso daí agrega demais nas pessoas que estão assistindo, porque ensinamentos, né? Você acaba aprendendo com o irmão do lado, né? As experiências para você poder ali levar para sua vida e aplicar nelas, né? Então, cara, parabéns de verdade por ter aceitado o convite, por estar aqui, que tu possa retornar muitas vezes, porque tem muito assunto ainda que a gente pode absorver, entendeu? Antes de tu concluir, eu quero te parabenizar, né, por esse momento, por estar aqui mesmo, que você é uma grande pessoa e seja bem-vindo sempre, né? No Resenha. Maravilha. Quero agradecer a todos vocês, agradecer a minha esposa, que deve estar assistindo também. Meu amor, te amo. Agradecer a toda a minha família. Acho que tem minha irmã também, meu irmão. Acho que os meus pais devem estar assistindo também. Então é isso, galera. Infelizmente, não vou poder ficar muito tempo. O tempo é curto. Tem uma lasanha me esperando. Mas a gente vai poder sim fazer esse trabalho aí contínuo. Gosto disso, gosto de trazer informação e isso é importante. Enriquece as pessoas e isso é muito bom de se ver. Beleza? Show de bola. Joga pra mim, Tiagão. Obrigado a você que acompanhou mais um Resenha Podcast. Hoje uma edição extra muito especial. Não esquece que vai ter cortes e vamos ter uma edição extra mais pra frente também. E toda quinta-feira, às 20 horas, com o patrocínio de Ribeirágua. Abração, Neto. Resenha Podcast. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.